Olá, boa noite. Está começando agora, nesta quinta-feira, mais uma edição do CN+, o seu portal de notícias. Como de costume, você já sabe, eu te convido agora a vir comigo ficar bem informado sobre tudo que tem acontecido aqui no Cariri Cearense, no Brasil e no mundo inteiro. Na edição de hoje, você vai ver: auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica pode se tornar lei aqui no Brasil. No Ceará, um homem foi preso com ovelhas furtadas. E o Crato sediou uma etapa importante do Rally dos Sertões. A aneurisma foi a causa de morte da irmã do Dr. Arnon Bezerra. E a doença atinge de 3 a 5% dos brasileiros. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui no nosso CN+ de hoje. Para abrir as matérias de hoje, vamos falar sobre Covid-19. A pandemia já acabou, foi uma época difícil e passou. Mas os casos de Covid-19 voltaram a aumentar. Foi isso mesmo, Paloma? Olá, Evelyn. Nós começamos as notícias de hoje com informações que não agradam a ninguém, mas que são importantes serem repassadas até como uma forma de prevenção. Dados da Organização Mundial de Saúde, da OMS, apontam a situação atual da Covid-19 em todo o mundo, com 1,5 milhão de pessoas que foram infectadas entre o período de 10 de julho e 6 de agosto de 2023. Isso representa um aumento de 80% em relação ao período anteriormente estudado. Embora o número de casos tenha aumentado, as mortes relacionadas à Covid-19 diminuíram em 57%, totalizando 2.500 óbitos nesses 28 dias. Isso levando em consideração todo mundo. Uma observação importante é que enquanto muitos países experimentaram uma redução tanto em novos casos quanto em mortes, a região do Pacífico Ocidental, onde ficam países como Austrália e Nova Zelândia, enfrentaram um aumento de infecções mesmo com uma diminuição nas mortes. Desde o início da pandemia, mais de 769 milhões de casos foram reportados globalmente, resultando em aproximadamente 6 milhões e 900 mil óbitos. No entanto, a Organização Mundial de Saúde destaca que os números reportados atualmente podem não refletir com precisão a verdadeira taxa de infecção, devido à diminuição nos testes e relatórios em todo o mundo. O uso da dose de reforço é uma ferramenta crucial neste cenário. Ela tem como objetivo proporcionar um novo estímulo para a formação de anticorpos em indivíduos que já completaram o ciclo de vacinação com as 2 doses iniciais. Então, este passo é crucial para evitar novas infecções com variações da Covid-19 que tendem a aparecer ao longo do tempo. Então, mesmo que você já tenha completado o ciclo de vacinação com as 2 doses, é importante receber a dose de reforço para evitar também ser infectado, com esta doença, com as variações que vão surgindo aí ao longo do tempo, Evelyn. Ainda dá tempo de completar o seu ciclo vacinal contra a Covid-19 e se proteger dessas variantes que, vez ou outra, voltam a acontecer. No Crato, uma empresa de telecomunicações vai investir na implantação do 5G. O governo municipal de Crato esteve reunido nesta terça-feira com diretores executivos da TIM SA, com o objetivo de abordar a modernização da rede e ampliação da cobertura e os preparativos para a implantação da rede 5G aqui no município. Na ocasião estiveram presentes o diretor comercial da TIM, Bruno Talento, o gerente de relações institucionais, Felipe Leão, o diretor da rede, Gustavo Maciel, a gerente de trade marketing, Natália Simer, e a representante jurídica, Bárbara Gomes. Além de pessoas que falaram da importância dessa instalação 5G aqui no município. Toda certeza tem uma importância muito grande, principalmente na questão de se atualizar com a era tecnológica, que a gente está se avançando, à toa que está entrando 5G aqui no município. Inclusive estou sabendo agora, estou muito feliz com essa informação, porque eu que trabalho com internet vou ter mais facilidade para poder atualizar minhas coisas de maneira mais rápida, porque querendo ou não, a gente ainda tem uma dificuldade de poder upar alguns arquivos, porque
a internet está um pouco lenta, então acho que vai ajudar bastante nessa velocidade. A ideia do encontro foi reunir novos investimentos em relação ao município e a empresa TIM aqui na região do Cariri, onde 6 novas torres serão instaladas aqui no município, o que facilita a cobertura e a totalidade de dados ligados à rede de internet aqui no município do Crato. Assim, facilita a vida daqueles que utilizam a internet para trabalharem em toda a região do Cariri e também em todo o estado do Ceará. Com imagens de Augusto Neto, Eugênio Silva para o Jornal CN+. Muito obrigada, Eugênio. E ainda falando de inovação, de coisa boa, diferente, a Copa do Mundo de Natação agora vai ter uma categoria para pessoas transgêneros. Essa novidade gerou dúvida em muitas pessoas e dividiu a opinião. A nossa repórter Paloma Oliveira vai nos contar mais sobre essa nova categoria e o porquê da existência dela. A World Aquatics, antiga FINA, anunciou que a próxima Copa do Mundo de Natação em Berlim terá uma categoria aberta pioneira, permitindo a participação de atletas transgênero. O presidente da World Aquatics enfatizou que essa iniciativa é um avanço após a introdução da política de elegibilidade para categorias masculina e feminina. A nova categoria aberta de natação na Copa do Mundo em Berlim terão provas abertas para atletas transgênero e competições de 50 e 100 metros, sendo possível tanto a participação individual como também a representatividade de clubes em todo o mundo. A inclusão de atletas transgênero em competições esportivas ganhou destaque no cenário internacional após o sucesso da nadadora norte-americana Lia Thomas, onde se tornou a primeira nadadora trans a vencer um título nacional. A World Aquatics segue uma tendência recente em esportes, como atletismo, em permitir a participação de atletas transgênero, buscando promover a diversidade e igualdade no cenário esportivo. Muito obrigada, Paloma. No próximo bloco, o CN+ vai falar sobre um homem aqui no Ceará que foi preso alguns meses depois de furtar ovelhas. É um caso meio inusitado e a gente volta já já para te contar sobre isso e sobre outras notícias do Brasil. Você pode ser um herói. A doação de sangue salva vidas. Seja parte dessa causa nobre e faça a diferença. Sua doação é valiosa. Cuide da sua saúde e ajude a salvar vidas. Entre em contato conosco pelo número 88 99297 6187 e faça o agendamento. Rua Delmiro Gouveia, número 163, Centro Juazeiro do Norte. Doe sangue. Salve vidas! Precisando adquirir ou renovar o certificado digital? Vem para a Leite Certificação Digital. Nós sabemos qual o certificado digital ideal para você. Comece a assinar digitalmente com a Leite Certificação. Temos os melhores serviços na região do Cariri. Agilidade, confiança e segurança. Rua Delmiro Gouveia, número 163, Centro. CN+ está de volta. Olha só que notícia diferente. Lá em Quixadá, um homem foi preso com 6 ovelhas furtadas. Olha, Evelyn, foi isso mesmo, viu? Este homem de 36 anos foi preso na posse de 6 ovelhas que são avaliadas em nada mais, nada menos do que R$10 mil. Os animais foram furtados em março deste ano, mas somente na última terça-feira eles foram encontrados na posse de Francisco Nideval, que foi autuado por receptação de semoventes. E as ovelhas foram devolvidas ao proprietário. Ele foi encontrado no município de Quixadá. A investigação começou após um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Quixadá e os policiais seguiram pistas que os levaram até as ovelhas que tinham sido furtadas de uma fazenda em Tapuiará, em Quixadá também.
Depois de localizar os animais, os investigadores prenderam Francisco Nindeval Viana Cabral, que não tinha antecedentes criminais, e ele morava na região de Vila Rica, na zona rural de Quixadá. Ele foi autuado em flagrante por receptação e agora aguarda a ação da justiça. Os policiais continuam com as investigações para descobrir demais envolvidos neste crime. São ovelhas avaliadas em quase R$10 mil, bastante caras, e agora o dono se sente mais aliviado na posse dos seus animais, Evelyn. Paloma, é o tipo de notícia que a gente não costuma ver todo dia, né? Furto de ovelhas. Mas a investigação vai continuar e o homem já está detido. Olha, a nossa cidade aqui pertinho do Crato sediou uma etapa importante do Rally dos Sertões. E o nosso correspondente, Eugênio Silva, esteve lá no evento e vai nos contar mais detalhes. É com você, Eugênio. Os preparativos para recepcionar os mais de 300 competidores começou nesta manhã. As equipes ficaram instaladas na Vila Sertões, uma mega estrutura que foi montada para receber todas as equipes no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante. De acordo com a organização, o município recebeu cerca de 2.000 pessoas durante a parada dos pilotos. A última vez que o Rally dos Sertões aconteceu na região do Cariri foi em 2018, em Juazeiro do Norte. Um dos maiores rallies da América tem parada obrigatória aqui na cidade de Crato. A competição teve seu início no último dia 12 de agosto em Petrolina, no estado do Pernambuco. De lá, as equipes seguiram direto para o município caririense, aqui na região do Cariri. A ação aqueceu a economia local, com lotação de hotéis e restaurantes, como explica o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Crato, Ari de Mello. Movimenta muito a nossa economia local. Nós estamos recebendo agora um staff de 2.500 pessoas, em torno de 90 carretas. Eu acredito que esse número vai passar. Você já vê a cidade, só fala no rally. Se dirigem ao Parque de Exposição, aqui onde estamos, onde fazem a Vila Sertão, a chamada Vila Sertões, onde a família pode conhecer mais de perto aqueles carros totalmente diferentes, modificados, trazer a criançada. E além disso, a gente está preparando tudo aqui para receber o público caririense de uma forma mais confortável. Estamos com uma praça de alimentação muito bem montada, o artesanato local nosso está todo presente aqui. Além disso, nós temos um braço social no Rally, que eles chamam de SAS, Saúde, Alegria e Sustentabilidade, que aí são 55 profissionais da saúde que vêm dar atendimento em algumas especialidades, como ginecologia, dermatologia, odonto e oftalmopediatria. Esse oftalmopediatra, é bom dizer que as crianças que forem atendidas aqui, logo depois de 30 dias, eles têm todo o cadastro feito dessas crianças, eles mandam óculos de presente. Então, vê a importância, não é só o rally, não é só ver os carros correndo. Nós estamos com praça de alimentação aqui, com toda a estrutura, e todo esse pessoal que está aqui vendendo com as suas estruturas é totalmente e inteiramente grátis. Ninguém aqui está pagando nada. O que a gente quer é aquecer nossa economia, é que o trabalhador venha aqui, trabalhe, ganhe seu dinheiro para levar para sua casa. O que o povo quer é dignidade, não é isso? Que é só uma oportunidade. E é assim que a gente pensou, que o prefeito Zé Ailton pensou, que o município do Crato está pensando para dar todo o apoio ao cratense. Além de trazer muita adrenalina, também teve a parte da solidariedade. É que um serviço realizado pela SAS Brasil trouxe diversos médicos de várias especialidades. Atendimentos ligados à saúde de maneira gratuita para todos aqueles que estarão acompanhando toda essa competição aqui no município cratense. Tudo isso foi organizado pela própria Secretaria de Saúde aqui do município do Crato. Obrigada, Eugênio. Gente, está aumentando os números de casos de incêndio. E por isso, a Amaju, que é a autarquia de meio ambiente aqui de Juazeiro do Norte, vai investir pesado na fiscalização sobre a queima de lixo aqui na cidade. A queima inadequada de lixo em ruas e terrenos baldios é um problema sério que afeta o meio ambiente e a saúde das pessoas. A autarquia de meio ambiente de Juazeiro do Norte, a Amaju, está empenhada em preservar o meio ambiente, realizando ações de fiscalização e orientação para combater essa prática. As queimadas, principalmente nos berrobrós, né? O que são berrobrós? Setembro, outubro e novembro. Nós estamos na metade de agosto e o mês quente ainda nem chegou. Mas a gente sabe que as mudanças climáticas, o sol ele está muito mais vertiginoso e muito mais quente. E aí você soma uma série de fatores. A vegetação seca com o resíduo, o lixo muitas vezes colocado no terreno
ele cria uma combustão com essa quentura, então de fácil queima. Então muitas vezes o que é que ocorre? Uma ponta de cigarro, uma criança às vezes para fazer um foguinho e brincar ele joga fogo, muitas vezes é alguém que toma uma cachaçinha e muitas vezes com raiva do vizinho vai lá e toca fogo, muitas vezes tem às vezes até afecções de ordem mental. A gente tem conhecimento que tem pessoas que muitas vezes saem tocando fogo nos terrenos que existem por aí. Isso é criminoso. E sendo criminoso, ele tanto pode dar detenção, como ele pode dar também uma multa, que o mínimo valor é de R$700. De modo que é muito constrangedor esse tipo de situação, tá? Atear fogo é crime previsto na legislação ambiental. Uma grande parte desses casos não ficam na identificação exatamente em função da gente não conseguir alcançar ou identificar. De modo que a população pode ligar para a ouvidoria do município, fazer as denúncias. Nós somos obrigados a manter o sigilo da fonte, as pessoas não se preocupem. Quem fizer a denúncia com endereço, ponto de referência, local, tudo isso facilita para a gente. Nós, por lei, somos obrigados a omitir, tá, a informação da fonte. E a queima de resíduos de maneira incorreta é considerada um crime ambiental, conforme as leis federais 9.605 de 1998 e a municipal 3.662 de 2010. Além das consequências legais, esta ação prejudicial pode resultar em multas de até R$ 654 e também em responsabilidade pelos danos causados a outras pessoas e ao meio ambiente. Inclusive, ontem à noite, próximo ao UFCA, um pequeno foco de incêndio foi visto em frente à universidade. O fogo teve chamas altas, mas não causou danos, apenas assustou a população e os estudantes que estavam passando ali pelo local. É preciso ter todo o cuidado e agora a Amaju vai estar de frente ali vigiando esses casos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o tráfico de drogas lá em Aurora. Não sai daí, o CN Mais volta já já. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Nós estamos de volta. Já é de conhecimento quase geral, né, que a violência doméstica afeta física e psicologicamente muitas mulheres brasileiras. E agora, um projeto de lei pode garantir uma espécie de auxílio para que essas vítimas se recuperem financeiramente. O auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica está prestes a se tornar lei. É o PL 4.875 de 2020. O Senado aprovou o projeto que prevê o pagamento deste benefício por até 6 meses, ajudando mulheres em situação difícil a sair de casa, para longe do agressor. O auxílio aluguel pode ser financiado pelos estados e municípios com recursos que eram destinados à assistência social. Agora, o projeto aguarda a sanção do presidente.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima-se que de 10 a 56% das mulheres nos países pesquisados já sofreram algum tipo de agressão. Aqui no Brasil, estima-se que a cada 2 minutos, pelo menos 5 mulheres sofram algum tipo de violência, até mesmo espancamento. Muitas dessas agressões partem dos seus maridos, ex-companheiros e namorados, que acabam se aproveitando da dependência financeira da vítima. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostrou que a violência mais comum contra as mulheres é a física, seguida da psicológica, moral, patrimonial e sexual. O projeto altera a Lei Maria da Penha para incluir no rol das medidas protetivas de urgência o auxílio aluguel. O valor será definido de acordo com a situação de vulnerabilidade social e econômica da vítima pelo período de 6 meses. Muito obrigada, Paloma. A notícia agora é a Basílica de Nossa Senhora das Dores, aqui em Juazeiro do Norte, que está passando por uma reforma dividida em etapas super importante para as comemorações de 2024. Segundo o reitor da Basílica, o padre Cícero José, a reforma está sendo realizada em 2 etapas. A primeira já foi concluída, foi a restauração das imagens sacras de Nossa Senhora das Dores, de São João Evangelista e de São Pedro. E por causa da altura, as restaurações duraram mais de 2 semanas. A imagem de Nossa Senhora das Dores, por exemplo, mede 3 metros de altura e está localizada no topo da torre do santuário. A segunda etapa da reforma vai começar agora na parte interna da Basílica e vai contar com a troca do piso, melhorias na parte elétrica e até uma nova pintura. Essas mudanças já estão acontecendo para as celebrações de 2024, quando será comemorado os 180 anos do nascimento de Padre Cícero e onde será lembrado os 90 anos do seu falecimento. Teresa Fátima, irmã de Arnon Bezerra, faleceu ontem, na quarta-feira, em decorrência de um aneurisma cerebral aos 73 anos de idade. A irmã do ex-prefeito de Juazeiro do Norte apresentou os primeiros sintomas da doença há 12 dias, quando passou mal e foi socorrida numa aeronave até um hospital de Fortaleza. Na manhã da quarta-feira, ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Teresa Fátima foi professora e era querida por muitos juazeirenses. O seu velório aconteceu hoje pela manhã. O aneurisma cerebral é a dilatação de um vaso sanguíneo que causa coágulos de sangue no cérebro. Se não for tratado, o aneurisma pode causar sangramento intracraniano e levar à morte do paciente. Essas dilatações podem ser causadas pelo tabagismo, pela hipertensão, infecções ou podem ser hereditárias, isso é, passado de geração para geração. A melhor forma de evitar o aneurisma é por meio da prática de hábitos saudáveis, como exercícios físicos e uma alimentação balanceada. Olha, é uma doença séria, viu? E nós deixamos aqui as nossas condolências aos familiares dessa professora que fez história aqui na região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte. O assunto agora é o tráfico de drogas. Foi preso, finalmente, lá em Aurora, um casal envolvido nesse crime. Este casal foi detido pelas autoridades policiais após terem recebido uma denúncia de que havia uma atividade suspeita acontecendo na residência de Pedro da Silva Souza, de 27 anos, localizada na rua Cícero José do Nascimento, no bairro Araça. Ao chegar no local, os policiais identificaram Pedro e também encontraram ali bastante droga, material ilícito, e ele apontou que havia mais drogas com a sua parceira, a Bianca Monariele Pereira dos Santos, que também tem 27 anos e morava ali no mesmo bairro, no bairro Araça. A operação resultou na apreensão de 40 pedras de crack, 6 gramas de maconha e dinheiro. O casal e as drogas foram conduzidos à Delegacia Regional de Polícia Civil de Brejo Santo. Vale destacar ainda que Bianca já havia sido detida anteriormente em 13 de outubro de 2022, na rua Coronel José Leite, com Cleiton de Souza Silva, portando maconha, uma balança de precisão e dinheiro. Além disso, recentemente, no último sábado, a polícia também prendeu um homem acusado de roubo a um posto de gasolina no mesmo bairro, sendo que um adolescente que estava com ele também foi apreendido. Agora, as autoridades continuam as investigações
também para combater o tráfico de drogas ali naquela região, principalmente neste bairro, e impedir que novos assaltos e novas atividades ilícitas sejam realizadas. Evelyn. Obrigada, Paloma. Hoje, dia 17 de agosto, foi o Dia do Patrimônio Histórico Nacional. Você vai entender o porquê desse tema e por que ele ser tão importante aqui na nossa região, agora nessa matéria produzida por Eugênio Silva. O dia 17 de agosto é o Dia do Patrimônio Histórico Nacional, que reforça o bem-estar e a preocupação da necessidade de proteger e preservar os bens culturais. A data foi escolhida em 1998 para homenagear o historiador e jornalista mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, que ganhou significado após 60 anos de criação dos mais importantes órgãos da preservação do país, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Um dos prédios seculares com mais de 200 anos, que já abrigou a Câmara Municipal e a Cadeia Pública do Crato na época do período colonial brasileiro. Hoje é o Museu Histórico do município do Crato. Aqui dentro estão assentados a história do Cariri, do Crato e do estado do Ceará. Este ainda é um dos últimos prédios aqui na região a serem tombados. A estrutura do prédio é riquíssima e possui desde a época em que abrigou a cadeia pública, construções no período de cunha apoiadas sobre colunas, com a finalidade de prender aqueles considerados mais perigosos. O local também abriga objetos que remontam aos habitantes indígenas cariris, tais como machados, urnas funerárias, mãos de pilão, dentre outros objetos, que foram encontrados durante o processo de reforma da Praça da Sé, que precisou ser escavada. Outros documentos que contam a parte da história do cangaço podem ser vistos também neste espaço aqui na região do Cariri. Obrigada, Eugênio. A arquitetura do Crato traz um pouco da história, da ancestralidade aqui da nossa região. E até a gente pode descobrir e estudar como a colonização aconteceu aqui na nossa terra, no Cariri cearense. O CN+ vai ficando por aqui. Para continuar bem informado, você pode acessar o nosso Instagram ou o nosso site, que está passando aqui embaixo. Tem notícia atualizada diariamente e eu te espero amanhã, na sexta-feira, para o nosso Sextou, às 18 horas. Até logo!